questão do conceito de justiça climática, ela está ligada à justiça ambiental, né? E trazendo um pouco para a perspectiva dos povos indígenas, e quando se fala em questão de justiça ambiental, justiça climática, eu acho que ela engloba a questão do território, né? Da importância da demarcação, homologação e o respeito aos direitos dos povos indígenas, principalmente, porque quando você destrói o meio ambiente, né, para a construção de grandes empreendimentos, você está diretamente e indiretamente atingindo as minorias. Nesse caso, especificamente, os povos indígenas também sofrem as consequências dos desastres ambientais e, consequentemente, a questão da justiça climática, né, afeta os povos, não somente os povos indígenas, né, mas a minoria que estão também nos centros urbanos. É o consenso, não inclusive nosso, mas um consenso inclusive científico, né, mundial, que realmente as atividades humanas elas estão interferindo sim de forma negativa na questão das mudanças climáticas, nessa alteração, e precisa se fazer alguma coisa, né, não só o Estado brasileiro, mas o mundo como um todo ficar mais atento à questão dessas alterações climáticas. Os povos indígenas, eles são os primeiros a proteger as florestas, né? E estão diretamente ligados ao combate às mudanças climáticas, né? Se a gente for pegar os dados do INPE, por exemplo, até do ISA, dos institutos de pesquisas, você vai ver que as regiões onde há maior área protegida, não só tirando a unidade de conservação, por exemplo, mas são os territórios indígenas, né? Na região amazônica, por exemplo, sabemos que 14% do território nacional são de terras indígenas, e não tem como falar de mudanças climáticas, de enfrentamento à crise climática, sem falar da proteção, né, dos saberes, da proteção dos territórios, das terras indígenas e dos saberes tradicionais dos povos indígenas, né, que aí vem há séculos cuidando, protegendo as florestas. Trazendo um pouco da minha vivência, né, da minha criação, de todo o respeito com que minha avó, meus avós, meus pais, minhas tias me ensinaram a questão do respeito não só com o meu corpo enquanto mulher indígena, mas também o respeito com a natureza, né? E a gente nós somos 305 povos, e acho que uma das características dos povos indígenas, independente de ser do povo Baniwa, do povo Tucano, do povo Baré, a gente tem a questão do respeito com a natureza, ela é muito viva, muito forte dentro da gente. E uma das coisas que eu sempre falo quando a gente era criança, quando nós íamos para a roça brincar ou ajudar meus pais, meus avós a fazer farinha, para a gente entrar no garapé, meu avô não deixava a gente entrar sem pedir licença naquele espaço, porque ele dizia que aquele espaço tinha dono. Tanto que o Davi Copenau, lá no livro dele, ele fala, né, que as florestas, os animais, os rios, as montanhas, elas têm os seus protetores, que são os espíritos das florestas, né? Então, assim, a questão do território para a gente vai muito além de um bem material, né, ou de um espaço que a gente usa para apenas produzir. Mas toda a questão da educação, meio ambiente, saúde e principalmente a questão da espiritualidade para a gente, ela é ainda muito forte. Nós, povos indígenas, nós estamos a sociedade ela desconhece a presença dos povos indígenas em algumas regiões do Brasil, né? Muito se fala de povos presentes na região amazônica, proteger a floresta amazônica, o bioma amazônico, mas esquece que sem os outros biomas não existe a floresta amazônica, né? O bioma Amazônia. Então, assim, os povos indígenas, nós estamos presentes em todos os biomas no Brasil. Então, os nossos conhecimentos que vêm de geração a geração ajudam a proteger os biomas, não só proteger, mas conservar. Infelizmente, né, apesar de todo o processo aí de colonização, de extermínio dos povos indígenas, muitos conseguiram resistir, né? Séculos e séculos de luta e resistência. Tanto, inclusive, que no título da minha dissertação, né? Retorno de Xauara, conflito, luta e resistência.
E Xauara não é só as doenças como Covid, né, a dengue, mas a doença da humanidade mesmo, né, de querer sempre ter mais poder econômico sem pensar em conservar o meio ambiente, né, sem pensar nas próximas e futuras gerações. E acho que esse que é o diferencial que nós, povos indígenas, temos, né? Eu posso sair do meu território, da minha aldeia para estudar, ser engenheiro florestal, mas eu sempre vou ser uma pessoa indígena baré, né? É assim, essa essência que a gente tem, sem esquecer, sair sem esquecer as nossas raízes, né? Então, assim, essa diferença dos povos indígenas para quem não é indígena é bem gritante nesse sentido, né? E o nosso pensamento é muito no coletivo também. Se a gente está protegendo o meio ambiente, os biomas, nós estamos protegendo não somente para nós, né, mas para a humanidade. E nós não queremos ser vistos como os povos que atrasam o desenvolvimento econômico do país ou do estado, porque nós queremos fazer parte também desse desenvolvimento, né, mas de um desenvolvimento que não precise passar por cima dos povos que estão ali protegendo aquele território, né, não só para nós, como eu falei, mas para a humanidade como um todo. O que nós fazemos de lutar pelos nossos direitos, pela demarcação das terras indígenas e ter os nossos territórios protegidos e as florestas em pé, eu acho que é mais importante do que falar também de floresta em pé, que as lideranças sempre falam, né? É ter o povo indígena de pé para proteger a floresta. Então, se as florestas estão de pé, o bioma Amazônia ainda resiste, é porque nós, povos indígenas, lutamos para protegê-los. Não somente os povos indígenas, mas as comunidades tradicionais também que estão lá, que se encontram não só na região amazônica, mas em outros biomas. E se a gente protege a floresta, os biomas, não é somente para nós, mas para a humanidade, né?